Olá amigos, tudo bem com vocês? Hoje eu quero falar sobre as crises que aconteceram no final do Segundo Reinado, inclusive que acabaram culminando com a queda da monarquia brasileira. Bem-vindos ao nosso canal. Bom, como nós já vimos em várias aulas aqui no nosso canal, a economia brasileira ela estava pautada no agronegócio, na agroexportação, na grande propriedade rural. Então, tudo girava em torno disso e também em torno da escravidão. Conforme nós falamos no nosso último vídeo, a lei de 1871, a lei do ventre livre, ela trouxe uma ampla discussão sobre a necessidade de fato de se acabar com a escravidão no Brasil, sob aspectos humanos, sob aspectos econômicos e sob também aspectos sociais. Essa lei ela não fazia qualquer sentido. E então, uma grande discussão iniciou-se. E quem vai pagar o prejuízo dos grandes proprietários? Então, o meio termo foi a lei do ventre livre, que tornava livre todos os filhos de mãe escravizada, mas criava algumas regras, criava alguns critérios para que essa criança se tornasse de fato livre, né? Se você quer saber mais, veja lá nosso vídeo sobre lei do ventre livre. Mas alguns problemas acabaram acontecendo aí ao longo do Império, do final do Segundo Reinado, que acabaram minando. E hoje eu vou falar sobre algumas questões. A primeira eu vou falar sobre a questão religiosa. A questão religiosa é o seguinte, é quando Dom Pedro ele decide apertar, né, o tom com a Igreja Católica, porque o Papa naquela época ele expediu uma bula papal dizendo que todo maçom que fosse descoberto, que se declarasse maçom, ele estaria automaticamente excomungado. Mas o que isso tem a ver com o governo brasileiro? Tem muita coisa a ver. Por quê? Porque existia uma lei chamada padroado. O padroado era o seguinte: Estado e Igreja aqui no Brasil estavam ligados. Então, os religiosos no Brasil eles eram funcionários do Estado. Então, eles deviam obediência ao Estado brasileiro. Deviam obediência a Roma, mas também deviam obediência ao Estado brasileiro. E para não gerar conflitos administrativos, uma outra lei foi criada, que foi a lei do beneplácito. O beneplácito ele foi uma lei na qual dizia que qualquer ordem do Papa, para ser cumprida no Brasil, ela deveria ter o cúmplice do imperador, o que na prática, né, acontecia. Mas essa ordem especial acabou contrariando muito Dom Pedro, que foi muito pressionado porque muitos ministros de Dom Pedro eram maçons, muitos padres eram maçons, alguns bispos, muitas pessoas da alta cúpula eram maçons. Mas e qual o problema? Quando você é excomungado, você é excluído da igreja, então você não pode casar seu filho, você não podia batizar seus filhos. E na verdade você estava perdendo uma personalidade jurídica, porque não havia no Brasil naquele momento o chamado registro civil ou casamento civil como nós conhecemos hoje. Você enfrentaria problemas até para ser enterrado, porque a maioria dos cemitérios eram cemitérios católicos. Então isso fez com que gerasse um problema. E qual foi o problema? 2 bispos do norte e nordeste do Brasil decidiram expulsar alguns padres, excomungar alguns padres. Dom Pedro, não gostando dessa ordem, não gostando desse ato, o que ele fez? Mandou prender esses 2 padres, esses 2 bispos, e esses 2 bispos foram condenados a trabalhos forçados. Imagina, 2 bispos da Igreja Católica tendo que quebrar pedra. Isso pegou muito mal para o Império do Brasil, e quem teve que intervir nisso daí foi o Duque de Caxias, que era uma pessoa que gozava de muito prestígio perante o imperador e teve que intervir nisso daí. Uma outra lei, uma outra coisa que complicava, que após a Guerra do Paraguai, muitos militares começaram a dar declarações falando sobre as condições de trabalho, falando sobre problemas na força, enfim, muitos começaram a dar entrevistas. E aí foi expedido um decreto no qual
militares brasileiros, né, das duas forças, tanto da Marinha quanto do Exército, não podiam dar entrevistas a não ser com ordens, com autorização expressa dos seus oficiais comandantes, né? Ou seja, qualquer coisa que um oficial falasse, que um militar falasse, na verdade o praça não falava, só o oficial, mas mesmo o oficial para falar, ele deveria então ser autorizado. Né? E isso valia tanto para entrevistas em jornais quanto qualquer outro tipo de fala desses militares. Teria que ser autorizado. Acontece que o coronel Sena Madureira ele deu uma entrevista para um jornal e ele expôs uma série de problemas que ele acreditava que existia no Exército Brasileiro. E esse militar ele acabou sendo punido, ele foi mandado para o sul do Brasil e lá com ordens expressas de que ele deveria ser punido. Na época, o comandante do Sul, comandante militar do Sul, era o Marechal Deodoro da Fonseca, que na época se recusou a dar a devida punição ao Sena Madureira. Bom, por conta disso, Deodoro ele acabou sendo reformado, né? Ele acabou sendo removido do seu comando, o que gerou um certo atrito com o imperador, né? E por outro lado, você vai ter a lei de 88, que eu vou falar para vocês na próxima aula, que foi uma lei que trouxe grande satisfação dos grandes proprietários. Então, esse é o cenário que já estava se anunciando para a igreja, o império perdendo o apoio dos militares, perdendo o apoio da igreja e agora perdendo também o apoio dos grandes proprietários. E isso eu vou falar para vocês na nossa próxima aula. Um forte abraço e até lá!